Graça e paz, irmãos, que prazer estar estudando mais um fruto do Espírito. Hoje nós vamos estudar sobre a mansidão e hoje nós temos o prazer aqui de ter a professora Daphne, que vai nos ajudar nesses estudos. Que prazer ter você aqui, Daphne. Obrigada, a graça e a paz, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a mansidão, né? O nosso texto base é em Gálatas 5, 22, 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. A mansidão, gente, é uma das virtudes mais profundas e, ao mesmo tempo, ela é tão mal compreendida, né? Dentre os frutos, o fruto do Espírito. Muitos confundem com fraqueza, timidez ou passividade. Mas, biblicamente, a mansidão é força sob controle, poder disciplinado pelo amor. No mundo hoje, a mansidão ela vai contra a cultura, né? Nós vivemos em uma era de reações rápidas. Aquilo que vem, vai, né? E até orgulho e autodefesa. Porém, a gente que é cheio do Espírito Santo, a gente reflete o caráter de Cristo, que ele próprio disse de si mesmo, né? Aprendei de mim. Então, uma das características do Senhor, olha o que ele diz em Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, uma das características do Senhor Jesus é ser manso. E o nosso papel aqui é aprender de Cristo, é ser como ele é, né? A mansidão é uma capacidade espiritual de responder o mal com o bem, a ofensa com o perdão e a justiça com serenidade. Como é difícil exercer isso nos dias de hoje, né? É uma postura de quem confia tanto em Deus que não precisa provar nada para ninguém. Então ele responde de forma contrária que o mundo atual responde, né? Ele comete o bem, ele procura fazer aquilo que é reto, né? Diante das coisas que estão tudo para dar errado, ele procura mesmo fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto. E a gente vê assim que o mundo, ele nos treina a gritar, né? Mas o Espírito, ele nos convida a ceder. Na escola, as crianças, quando elas brigam, quando elas chegam em casa, o que os pais falam? Não, você tem que se defender, você tem que brigar. Você não pode trazer uma ofensa para casa. Daphne. Você não pode aguentar isso, você tem que falar. E o que a gente aprende é que a mansidão, ela não é uma fraqueza, mas sim ela é uma confiança. O coração manso, ele não precisa se afirmar. Né, o coração que é manso, ele sabe que ele está guardado por Deus, e o coração manso, ele não disputa nada. Ele não tem que disputar nada, ele não disputa espaço, porque ele sabe descansar na soberania de Deus. Então ele não precisa mostrar a força dele ali, ele não precisa brigar por nada. E o oposto da mansidão é a ira. Sim. E a gente sabe os malefícios que a ira causa também, né? Sim. Uma pessoa que vive irada, a ira, ela causa malefícios para a saúde. A ira, ela provoca problemas físicos, problemas na pressão arterial, ela causa um AVC e ela gera um afastamento nas pessoas também. Isso traz consequências emocionais. E como é bom a gente estar perto de pessoas mansas, não é gostoso? A gente estar próximo de pessoas mansas. Por isso que Jesus faz esse convite: vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso. E quando fala a palavra manso, a gente não sente essa proteção acolhedora de Cristo? Porque Jesus é manso, é acolhedor, né? E o desafio nos dias de hoje é aprender e exercer a característica de Jesus, né? Verdade. Aprender a ser manso. Nós somos convocados a exercer essa mansidão, não é verdade? Sim. E olha que promessa: bem-aventurado, felizes os mansos, porque herdarão a terra.
Olha, gente, que promessa maravilhosa que está escrito em Mateus 5,5, né? Nós somos bem-aventurados quando a gente exerce a mansidão, quando a gente procura ser manso aqui na terra, né? Diferente do mundo que exerce tudo com braveza e com fúria, Sim. a gente exerce com mansidão, né? E é uma palavra grega que significa suave, é ser gentil, é ser domesticado, né? E no grego clássico era uma palavra para descrever um cavalo selvagem domado. Eu achei isso tão interessante, porque o cavalo é um bicho muitíssimo forte, né? Ele tem muita força, né? Um cavalo selvagem, para domar um cavalo, tem muitas técnicas, é muito demorado, né? E esse cavalo forte, ele responde ao controle do cavaleiro. Então, quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro é o Espírito Santo, Amém. Daphne. Aleluia, Amém. né? Glória a Deus. Esse cavaleiro é o Espírito Santo e ele nos doma quando a gente se permite ser domado. Então, nós temos uma fúria dentro de nós desde o velho homem, né? E essa fúria, por vezes, ela quer se reacender todos os momentos nas dificuldades do mundo, né? Nas coisas que a gente passa. Porém, quando a gente tem um domador que nos ama, que está ali com a gente se torna manso também. Sim, e a mansidão, então, ela se torna um freio do ego, porque ela é dada pelo Espírito Santo. Ela é um freio ali para mostrar para mim que não sou eu no centro, que tem que ser ele no centro. Sim. Né? Pro Espírito Santo operar em mim para que eu me torne parecida com ele, que tem as virtudes dele. No hebraico, significa humilde, submisso e dependente de Deus. E um homem que tem essa característica também é Moisés. Ele é considerado o homem mais manso da terra, Números 12:3. Não é porque ele era fraco, mas é porque ele estava totalmente rendido à vontade de Deus. E quando a gente se rende totalmente, toda nossa vontade está submissa à maior vontade e mais perfeita. Sim. E Deus deseja que sejamos mansos. E o ministério dele não ficou marcado pela força brutal, mas sim porque ele foi um homem submisso à vontade do Senhor. É isso aí. E as nossas reações humanas, elas podem e devem estar sob o domínio do Espírito Santo. Ser manso não é aquele que nunca se ira, senão a gente, né, nós não somos, né, seres celestiais, nós somos humanos e a gente se ira, mas é aquele que se ira com a justiça e responde com sabedoria. Não é responder de qualquer forma, responder de qualquer jeito, a mesma violência que as pessoas tratam a gente responde a ela, não é nada disso. A gente responde com sabedoria. E essa pessoa, ela controla suas emoções pelo Espírito Santo. Essa é uma virtude dos líderes, de você aluno você que está ouvindo agora, tá? Essa é uma virtude sua, dos pais, dos pastores, dos professores e de todos aqueles que desejam refletir Cristo, daqueles que falam ser cristãos, né? Porque tantos falam ser cristãos, mas não refletem a característica de Deus, a característica de Cristo. Sim, como é importante a mansidão, né, dentro do lar, nos nossos relacionamentos interpessoais, como é importante a gente pensar, respirar antes de corrigir, pensar antes de falar, treinar o silêncio também antes de dar a resposta. Lá na época que foi escrita a Bíblia, na cultura greco-romana, a mansidão não era considerada uma virtude, sabe? Ela era considerada uma fraqueza. Por quê? Porque eles estavam acostumados a ver os heróis gregos como guerreiros, corajosos, dominadores, aqueles homens fortes, né? E vem Jesus e fala sobre a mansidão, né? Ele inverteu totalmente a lógica cultural, né? Ele exaltou a submissão a Deus como um verdadeiro poder. É você se quebrantar mesmo por inteiro e se submeter à vontade dele.
Provérbios diz isso, né? Melhor é o longânimo do que o valente. E os valentões, o que ganham com isso? Perdem a terra, né? Perdem a terra e às vezes perdem até a razão. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sim. 1 Pedro 3,4 vai dizer assim: o ornamento incorruptível de um espírito manso e quieto é de grande valor diante de Deus. Então, você que nos ouve, pense comigo, a gente precisa redefinir o que é beleza. O que é beleza e admiração para nós? O que é sucesso hoje? Sucesso é ter um espírito manso. Porque que a beleza de vocês esteja no seu interior tranquilo. Aleluia. Eu gosto muito dessa tradução, porque a gente às vezes se preocupa tanto com o exterior, não que o exterior não seja importante, nós temos que cuidar do templo, externo e internamente também. O trato, a delicadeza, né? A mansidão também é a delicadeza no falar, porque está aquela beleza externa tão bonita, mas falta aquele fino trato, né? Fino trato. E é muito importante, porque o contrário de mansidão é responder no impulso, é sempre querer se defender, sempre, isso acontece muito em relacionamento conjugal, querer ter a última palavra, né? Gritar, reagir. Então, o que o fruto do espírito mansidão nos ensina? Ore antes de confrontar, não queira fazer justiça com as próprias mãos, não queira usar o seu senso de justiça próprio, porque o ornamento incorruptível de um espírito manso e quieto é de grande valor diante de Deus. A gente não está perdendo quando a gente faz isso. Sim, né? E isso quando é uma a gente obra responde com calma, né, a uma provocação, as pessoas até se espantam. Na verdade, sim. Né? E é desta forma que a gente tem que agir, né? É perdoar quando a gente até tem razão de revidar. É esperar o tempo de Deus ao invés de agir com o impulso, né? Sim. E o mundo às vezes espera que a gente reaja desta forma, né? E a gente vai reagir como Deus quer que a gente reaja. A mansidão é a marca de quem confia mais no poder de Deus do que na sua própria força. Então, a gente tem mesmo que agir desta forma, e diz em Mateus 21:5 assim, ó: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre o jumento. Diferente da cultura antiga, Jesus veio montado num jumento. Por quê? Porque isso demonstrava o quanto que ele era simples e manso. Porque o próprio jumento não é como o cavalo. O cavalo ele era usado para a guerra, né? E demonstrava poder. E o jumento não. O jumento ele era usado para servir no seu dia a dia. Então Jesus ele veio para servir. Se você age sem mansidão, como que você vai servir, né? Contradiz, né, a ação do Senhor. Ele tinha tudo para vir como um cavalo, com carros maravilhosos, e ele veio num jumento, para nos ensinar que ele veio para servir e que nós devemos servir uns aos outros com mansidão. Sim, e a mansidão, então, ela vem a ser essa brandura de gênio, né? A índole pacífica, a serenidade de uma pessoa que possuía Cristo. E a mansidão de Jesus, ela é a mais alta forma de autoridade espiritual. Ele tinha poder para chamar legiões de anjos, mas escolheu o caminho do sacrifício. A sua mansidão não o tornava fraco, mas forte o suficiente para se submeter à vontade do Pai. Quem segue a Cristo deve refletir essa mesma atitude, responder à maldade com bondade e à rejeição com o perdão e a dor com graça. No contexto cultural,
os reis e líderes do mundo antigo, eles demonstravam o poder através da força e da opressão. A gente vê isso no contexto cultural. E Jesus, ele veio revelar um novo tipo de realeza, que é a realeza do servo, a realeza do servir, né? A igreja primitiva, ela herdou esse modelo, influenciando o mundo com a humildade, com a compaixão e também com a mansidão. O que fala lá em Filipenses 2:5? Fala pra gente, Ana. Cristo humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. É o que você disse, Daphne. Ele tinha tudo para mandar legiões de anjos, fogo cair do céu, mas ele decidiu ser manso, né? E diz em 2 Coríntios 10:1, rogo-vos pela mansidão e a benignidade de Cristo. A gente percebe que o fruto ele está muito ligado um ao outro, né? A mansidão ela está muito ligada ao fazer o bem que Cristo fez, né? E falar com brandura diante de discussões tão difíceis, como você disse, né? Entre casais, filhos, irmãos, servir sem buscar reconhecimento. Porque se você busca reconhecimento, uma hora você vai se irar, porque você não vai ter o reconhecimento do ser humano. Eu não posso estar aqui fazendo com que a Daphne me reconheça, né? Nós estamos, claro, servindo ao Senhor, mas o reconhecimento, se você buscar do ser humano, uma hora você vai se frustrar. E se você se frustrar, você vai se irar. Se você se irar, você vai ter atitudes de ira, né? Mas a gente tem que ser tardio em irar-se, né? Ceder espaço para que Deus seja glorificado e não o seu ego. E isso é muito importante, porque a mansidão é o retrativo vivo de Cristo no caráter do cristão. Então é você imprimir Cristo no seu caráter, é uma característica nossa. E a mansidão como testemunho e poder espiritual. Nós temos o fundamento bíblico para isso, né? Em Gálatas 1:6 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de mansidão. Ou seja, vai corrigir? Corrija com delicadeza. Firmeza não é ser grosso, ser rude, você a ponto de tirar alguém do seu convívio, né? Afastar aquela pessoa, perder aquela pessoa, mas corrige com delicadeza, pondera as palavras, né? Pede direção do Espírito Santo da melhor maneira, não vai falar com a pessoa de cabeça quente, né? Porque isso pode fazer você perder a pessoa. Eu acho muito interessante dizer que a mansidão é uma ferramenta do Espírito para curar. Nós estamos em época de pessoas tão doentes na alma. E se você agir bruscamente, se você falar de forma qualquer, né, com ira, com raiva, você fere mais as pessoas ainda. A palavra branda, ela desvia o furor. E isso é muito interessante, meus irmãos. E por vezes você falar manso, você vai curar com autoridade. Isso é muito bacana a gente praticar, porque desta forma as pessoas saberão quem é Jesus, né? A mansidão, ela restaura dentro da igreja. Irmãos, às vezes até dentro da igreja mesmo, até a gente mesmo, às vezes em dias tão difíceis, e às vezes a gente não tem a mansidão com o irmão, um com o outro, né? Aquele que é guiado pelo Espírito, ele trata o pecador com compaixão. Nós temos compaixão até com aquele que às vezes está irado, né? E a gente lembrando-se de que também é dependente da graça. Todos nós somos dependentes da graça, e até aquele irmão que está irado, está num momento difícil, nós precisamos ter mais maturidade, ligado mesmo na árvore da vida e expressar essa mansidão, né? A cultura antiga, assim como a cultura moderna, ela via o erro como um motivo de exclusão e vergonha pública. A igreja, porém, ela foi chamada a agir diferente. A mansidão é o caminho da restauração e da reconciliação. Hoje, o cristão maduro, ele não expõe o caído, ele levanta com amor e com sabedoria.
A resposta branda desvia o furor. Revesti-vos de misericórdia, humildade e mansidão. Eu tenho que ter humildade, que é a disposição para aprender, a mansidão, que é a gentileza e calma para falar, né? Eu preciso adotar esse comportamento, querer ter essa mudança, né? E você que nos ouve agora, começa a meditar, busque colocar essa nova roupagem espiritual, aquilo que você tem percebido aí, que não cabe mais no seu viver, que você precisa fazer alguns ajustes, começa a pedir ao Espírito Santo para ele gerenciar suas emoções, para que você consiga também. É um convite a uma transformação pessoal, né? Porque quando a gente vai estudando sobre o fruto do Espírito, a gente vai se ajustando à vontade do Espírito, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado em Cristo. E aí, mostra suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3:13 fala isso, né? O discípulo de Cristo, ele não precisa falar, né? As obras vão seguindo, vão acontecendo, e aí a pessoa revela Cristo naquilo que faz. Sim, e nessa revelação a gente percebe que a pessoa corrige sem humilhar, né? A gente não precisa expor a fragilidade do irmão, né? Ensina com mais paciência, ouve antes de reagir. Às vezes nem acabou de ouvir a história, já está julgando, já está batendo o martelo. A gente é pacificador e não precisa ser provocador, né? Sim. Não expor o irmão, a ira mesmo, né? A mansidão, ela nunca vai calar a verdade. A mansidão, ela fala sempre com amor, e por isso ela transforma os corações. E ela acaba edificando o corpo de Cristo. Aleluia. Porque ela traz edificação. Sim, é isso. Então, gente, a mansidão é uma força espiritual que reflete a maturidade do cristão. Nós precisamos desejar crescer em Cristo, né? É ter maturidade. Ela é o equilíbrio entre o poder e amor, né? Entre a verdade e a graça. Enquanto o mundo exalta o orgulho, a autopromoção, o Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. E esse caráter é manso e humilde. Quem é manso herda a terra, pois o céu já governa o seu coração. A mansidão é o selo dos filhos do reino, a marca dos que aprenderam a confiar, a servir e a amar com o coração de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que privilégio que é aprendermos de Cristo, e que privilégio nós termos o Espírito Santo como ajudador nosso, porque sem o Espírito Santo não é possível que esse fruto se desenvolva, porque ele é que transforma de dentro para fora, e o caráter de Cristo é impresso em nós a cada dia. Amém. Né? Que privilégio aprendermos sobre a mansidão, e em nome de Jesus, meus irmãos, que você também tenha aprendido e que você exerça isso na sua casa, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos familiares e por onde você for, tá? Que a mansidão seja desejada por você e praticada por todos nós também, né, Nata? Amém, sim. Vamos orar? Vamos orar. Nós te agradecemos por este estudo, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine nas nossas dificuldades, trabalhe nas nossas dificuldades, Pai. Ensina-nos a sermos mansos, mulheres mansas, pessoas mansas, humildes de coração. Sim, Deus. Simplesmente como Jesus. Traga, Senhor, para nós esse conhecimento, traga essa verdade no nosso coração. Quando sentirmos, ó Pai, que não estamos conseguindo, que o Teu Espírito Santo venha nos socorrer, venha nos auxiliar, ó Pai. Que a Tua graça, Pai, nos ajude a vencermos, ó Pai. Que o Teu amor, que é grande, ó Pai, nos acolha, Senhor, e nos dê o equilíbrio emocional que necessitamos, ó Pai. Que não venhamos nos irar e pecar, mas que venhamos lembrar, ó Pai, de tudo quanto estudamos, e que venhamos praticar a Tua palavra no nosso dia a dia, nos nossos convívios, ó Pai, com a nossa família, com filhos, ó Pai, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém.